Eu falo com o Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador, e que se encontra hoje em Guarulhos no pré-lançamento da candidatura de Zé Pereira dos Santos, metalúrgico. Ciro, o PDT é um partido trabalhista, portanto, ter um metalúrgico como pré-candidato é mais ou menos natural no partido. Sim, nós precisamos reforçar as possibilidades, as portas, os caminhos por onde a população trabalhadora possa se organizar, porque os tempos estão pedindo muito isso, mais do que pedindo, estão exigindo. Há um momento grave na humanidade, uma crise internacional de grandes proporções. Essa crise tem componente brasileiro na economia e na política, e só a política vai resolver esse problema. Por isso nós estamos reforçando em todos os lugares onde nós podemos fazer essas candidaturas de base popular, de compromisso com a classe trabalhadora. Agora, um partido ainda que seja popular e trabalhista, ele não se estrutura, não se sustenta apenas com o sindicalismo. É preciso agregar outros setores da sociedade. Guarulhos é uma cidade industrial, mas é uma cidade que também está crescendo muito setor de serviço. Como é que o PDT pode trazer esse segmento dinâmico da sociedade para os seus quadros? Quando a gente se propõe a governar uma cidade, a primeira grande tarefa, e apenas na pergunta anterior estava explicando a origem do nosso recrutamento, mas um prefeito é, na verdade, uma pessoa que consiga, como um bom maestro, reconhecer todos os talentos, todas as vocações e mobilizá-las, né? Mobilizar essas vocações, mobilizar os talentos para que a cidade se potencialize ao máximo. A cidade é o ninho da gente. Então é preciso cuidar da limpeza, é preciso cuidar do destino do lixo, que agora se chama resíduo sólido, é preciso qualificar o processo de educação, é preciso qualificar o ir e vir dentro da cidade, é preciso reforçar a segurança e mil tarefas são. De todos os lugares, talvez o mais importante da política seja o lugar de direção da cidade. Ô Ciro, esta semana teve o fórum tripartite do governo, com as centrais sindicais, empresariado do setor produtivo e, evidentemente, os ministros do governo. As centrais sindicais fecharam uma posição, antes da reunião, de não colocar a reforma da Previdência como prioridade, porque é um entendimento de que a sangria é feita muito mais pelos juros altos do que pelos gastos previdenciários. Qual que é a sua posição sobre isso? O Brasil um dia precisa se reunir desarmado, e muito menos sem pressa, quer dizer, para discutir o futuro previdenciário. Eu acho que as centrais sindicais brasileiras têm toda a razão. Nesse momento nós não temos capital político, nós mal esconjuramos uma escalada de golpe de Estado e não há nenhuma chance de prosperar nenhum tipo de reforma previdenciária, pelo menos aquela que importe para o trabalhador, para os nossos aposentados, nesse momento político do país. De maneira que considero um erro agendar este assunto para esse momento. Como eu lhe disse, um dia, sem preconceito, sem pressa e desarmados, nós precisamos mobilizar a sociedade brasileira para discutir isso, mas agora não é oportuno. Ciro Gomes, por falar em discussão, o Brasil caiu num debate que é um viés moralista. E quando você faz o debate moralista, você reduz muito a profundidade do debate. Como é que a gente escapa desse debate moralista que a mídia estimula muito e digamos, abraça a ideia de discutir projetos? Nós temos que forçar essa mão. Ainda anteontem eu estava na Fundação Getúlio Vargas, fui convidado para dar aula magna para os alunos e estava dizendo exatamente isso. Se a gente transformar a política nessa novelização de escândalos, o que está acontecendo na prática é que você está desmoralizando a política como linguagem da democracia. E não há solução para nada, desde o preço do feijão até a taxa de câmbio, desde o formato com que você trata os seus aposentados, até a qualidade do processo educacional ou da saúde pública, tudo isso só tem saída na política. E nós não podemos deixar a política se resumir a essa trama novelesca, BBB, não é? Que a grande mídia no Brasil está fazendo. E hoje, ainda bem que a democracia permite, nós temos caminhos alternativos, como você, por exemplo, está me dando um agora, de forçar um método, de discutir, de forçar um método. E nós do PDT vamos fazer isso. Ô Ciro, por fim, PDT trabalhista Petrobras, Getúlio fez um enorme esforço para construir a Petrobras e o projeto de ter autonomia energética é muito combatido pelas elites nacionais, muitas delas ligadas a interesses internacionais. E a Petrobras passa por um momento de grave crise.
Você como gestor, como homem que tem uma visão de Estado, de estadista, como é que enxerga uma solução para a Petrobras? Sem diminuir a gravidade dos escândalos, né? Porque isso é muito mal cheiroso, isso dá muito maus exemplos para a população, mas nós precisamos ajudar o nosso povo a entender que o centro do problema da Petrobras não é a corrupção, que já está sendo combatida e deve ser combatida com intransigência. O centro do problema é que a Petrobras vendia um barril de petróleo há 1 ano e meio atrás por 120, 115 dólares. E agora o barril de petróleo chegou a bater em 38 dólares. Ou seja, o pré-sal, hoje, com a escala que tem, custa 41 dólares tirar um barril de petróleo lá de baixo. Se custa 41 dólares e nós só estamos conseguindo vender por 38 lá fora, significa que toda essa imensa riqueza, neste momento, micou. E nós precisamos resolver isso como? Reforçando a capitalização da Petrobras com uma emissão especial de títulos de dívida, conversíveis em debêntures, depois conversíveis em ação, para que a Petrobras possa retomar o seu projeto de investimento que está todo suspenso e suspender imediatamente qualquer equivocada lógica de venda de ativos, porque esses ativos nesse momento estão desvalorizados artificialmente. É só o governo fazer isso, emitir um lote específico de dívida no valor de 50, 60, 70 bilhões de reais e retomar o plano de investimento, especialmente em refino, que as ações da Petrobras vão voltar a ter muito valor e o governo recuperará esse dinheiro muito rapidamente.